Mas e quando os planos de Deus são diferentes do nosso? Oi, meu nome é Tati Listosa. Criei essa série no Instagram, Mais de Deus, e resolvi trazer aqui pro YouTube pra gente conseguir falar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Tô testando hoje gravar em horizontal. Ainda tô muito aprendiz nesse negócio, então tenha um pouco de paciência comigo. E se você ainda não me segue no meu Instagram, é @TatiListosa, eu vou ficar muito feliz de te ver por lá também. Mas se você também ainda não se inscreveu aqui nesse canal desse YouTube, por favor, se inscreva. Muito obrigada. Eu fico tão feliz, gente, em dizer isso pra vocês, que essa série é muito de Deus. Essa série é muito de Deus, é muito da vontade dele, porque eu tava meio assim, nossa, tinha já alguns temas, né, que ele tinha me dado, só que eu tava assim, ai meu Deus, eu não sei como é que eu começo, não sei como é que eu vou falar, né, sobre qualquer um deles, assim, eu tô meio sem direção. Fui abrir, né, porque tava na minha cabeça um outro tema pra vir falar aqui com vocês. Na verdade, eu tenho 3, e aí só estavam me vindo na cabeça 2. E eu tava assim, Deus, mas eu não sei como é que eu vou começar, assim, ainda tá meio confuso e tal, tava querendo um direcionamento. E aí parei, sempre busco orar, né, antes de gravar esses vídeos pra vocês. E aí fui abrir os temas que eu tinha. E, gente, eu tinha esquecido desse tema, que era quando os planos de Deus são diferentes dos nossos. E o que é mais louco, que eu falei, olha, posso falar sobre esse. E eu tava criando um conteúdo pro Instagram, que eu tive ideia ontem antes de dormir. Deus colocou no meu coração, assim, que eu provavelmente vá postar entre hoje e amanhã, que era sobre os planos de Deus. E ontem, quinta-feira, eu postei um Reels que dizia assim, se os planos de Deus são maiores e melhores que os meus, não, se os planos de Deus são muito melhores que os meus, por que eu vou me preocupar? E, gente, faz todo sentido, os meus conteúdos ficaram assim, sabe, todos conexos, todos lineares, bem, sabe, esqueci a palavra, mas pronto. Aí eu falei, e eu tinha esquecido desse conteúdo que eu tinha postado ontem e que eu queria postar esse hoje. E foram todos que Deus colocou no meu coração. E eu falei, meu Deus! Buf! Falei, como é que eu tinha esquecido disso? Como que é possível? Mas pronto. Tô aqui pra falar sobre isso com vocês, pra trazer também de uma experiência que eu tive. E justamente foi devido a essa experiência que eu senti no coração, não, Deus colocou no meu coração pra trazer pra vocês, porque contextualizando um pouco, eu tive a Júlia, eu engravidei da Júlia em 2024. Tô aqui só de olho, né? Que ela tá dormindo. E aí, foi um período em que eu tava em transição de carreira, né? Eu sou de publicidade e propaganda, né? Tava trabalhando em social media e tava mudando pra área da moda, né? Consultoria de imagem. Enfim, tava em transição de carreira e engravidei da Júlia. Então meio que tudo ficou, né? Miau, 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 miau. Porque eu me sentia muito cansada e eu já não tava conseguindo mais fazer muitas coisas. Então, fiz essa pausa, tive a Júlia no final de 2024 e pronto, desde então eu tô assim, mãe full time. Peguei algumas consultorias, umas colorações pessoais, assim, mas muito pontualmente. Não tava sentindo que eu tava dando conta ser mãe full time, sem rede de apoio, e ainda consegui, não tava assim, tava um pouco sobrecarregado pra mim. Então eu respirei e falei, então tá. Mas mesmo assim, eu ainda tava ali, poxa, com alguns planos, com alguns sonhos pra voltar a trabalhar e tudo mais. Eu acho que isso tem que acho que foi em abril. Estamos em começo de julho, foi em abril. Nossa senhora, faz tanto tempo! Tá, isso foi em abril. Aí eu tava orando com uma irmã. E aí ela me deu uma palavra do Senhor.
Ai, gente, eu já até falei isso em outro vídeo, que, tipo, quando ela me falou, eu fiquei assim, poxa, Deus falou com ela, Deus quis me dar um recado, fiquei super feliz. Mas aí depois, sabe assim, quando a ficha cai, aí tu fala assim, ai meu Deus, mas não era isso, eu não queria isso. E aquilo me angustiou, aquilo me preocupou, por minha inteira culpa, porque eu não tava querendo os planos de Deus. E é por isso que eu vim trazer esse vídeo pra vocês hoje, porque Deus tinha dito que ainda não era hora. Não era minha hora de voltar a trabalhar, tal. Porque minha filha precisava da minha presença. E se eu voltasse, né, pra já e pronto, Deus trabalhasse como Ele quer trabalhar, né, na minha vida profissional, eu ia voltar minha presença pra ela. E aquilo me angustiou. Porque eu queria trabalhar, gente, eu queria não ser só mãe, eu queria muitas outras coisas. Eu queria ajudar mais em casa, eu queria, enfim. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, tá, Tati, mas não adianta, não vai adiantar. Se você tá seguindo Jesus, se você quer que os planos dele se realizem na sua vida, se você sabe que os planos de Deus são maiores e melhores que os seus, todas as vezes que você planejou algo, todas as vezes que você quis muito algo, ele sempre te deu algo melhor, por que ele não faria isso agora? Então, por que, se os planos dele são muito maiores e melhores que os nossos, por que eu vou me preocupar? Eu fui me acalmando ao longo dos dias, Deus foi trabalhando no meu coração também, porque ele não falou que era pra eu ficar inerte, né? Ele não falou isso, e isso já era na minha própria cabecinha, que era tipo assim, não vou fazer mais nada, agora só vou ser mãe. Não, ele só falou que ainda não era hora das coisas darem certo. Não era que eu não tinha que ir, pronto, buscar, me movimentar e fazer o que, pronto, tô fazendo agora, inclusive. Só que ainda não era o momento e, honestamente, aquilo foi o que acalmou meu coração. E quando os planos de Deus não são os mesmos que o nosso, quando a hora dele não é a mesma que a nossa, a gente se desespera, né? A gente se angustia, a gente fica com ansiedade, a gente se preocupa. Eu lembro de quantas vezes eu falava assim, Senhor, mas eu vivo nessa terra, eu preciso de dinheiro pra viver nessa terra, a minha saúde mental não tá boa, eu tô só sendo mãe e tal. E todas as vezes, gente, todas as vezes ele veio e me acalmou. Ele me ajudou a respirar, me ajudou a entender cada passo. Ai, nossa. Me ajudou a entender cada movimento, me deu forças pra continuar, me deu um sorriso nos dias que eu tava mais cansada, no dia que eu tava mais assim. Eu acho que é o que mais bate em mim ultimamente mesmo, é o cansaço. Então, ele veio, trouxe um dia mais leve, trouxe um sorriso na minha filha, bem na hora que eu tava simplesmente muito cansada. Então, Deus tá ali, Deus tá presente, Deus tá cuidando de tudo. A gente só precisa deixar ele agir e ele fazer como tem que ser feito. Porque quantas vezes a gente não fala, ai Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te dou meu tudo, faz de acordo com a tua vontade. Nossa, gente, eu já fiz isso muitas vezes. Ai, Senhor, age de acordo com a tua vontade, a minha vida é tua, faz o que precisa ser feito, tal. E aí eu ia lá e falava assim, ai, Senhor, mas eu queria que tal. Faz tal, tava querendo tal. Então, a gente entrega nas mãos do Senhor a nossa vida, a gente fala assim, tá aqui, ó, Deus, cuida. Aí depois a gente fala assim, mas me dá aqui, porque eu acho que, assim, meus planos são melhores. Eu acho que aquilo ali que eu tô pensando aqui, ó, que eu organizei na minha mente, melhor, me devolve. Aí depois a gente fala assim, ai, mas eu acho que não, toma. E aí a gente fica nessa, de entrega e pega de volta, entrega e pega de volta. Eu acho não, as coisas, elas realmente só começam a dar certo e a fazer sentido quando a gente realmente entrega ao Senhor e não pega de volta.
Porque às vezes é muito fácil a gente dizer assim, toma, ai, mas... Aí tu fica assim, ó. E aí acontecem várias coisas e não anda, não desenvolve. Às vezes até parece que anda, né? Mas aí também dá um passo pra frente e dá dois pra trás. Mas porque Deus sabe o que faz. Ele sabe muito mais do que a gente. E se ele pensou no nosso fio de cabelo, no ventre da nossa mãe, ele já tinha todos os planos dele, já sabia como seria tudo. E a palavra que eu tenho pra vocês hoje tá em Provérbios 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Por mais que a gente tenha um plano, a gente tenha um sonho, vale muito mais a gente abdicar, né, desse sonho para que Deus cumpra a vontade dele, porque vai ser muito mais agradável. Em Isaías ele fala, eu tenho planos de paz, não de mal, tenho planos de um futuro de esperança para vocês. Deus não tem planos para fazer a gente sofrer, mas ele também nunca disse que ia ser fácil, tá? Ele não disse que ia ser fácil, mas Deus tem planos maiores e melhores pra gente. O que nos resta é entregar nossos planos, consagrar os nossos planos ao Senhor. Inclusive ele fala isso também no capítulo 16, no versículo 3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Hoje o que eu faço é falar assim, Deus, eu sonho com tal coisa, não quero. Eu sonho com tal coisa, eu queria que fosse assim, queria que fosse assado. E eu consagro a Ti para que a Tua vontade prevaleça sobre a minha vida e não a minha. E muito mais, que os Teus planos sejam os meus planos. E o que não for de Ti, que o Senhor não permaneça no meu coração. Inclusive, muitas coisas eu sinto que já saíram do meu coração, porque não era plano de Deus. E eu senti que, do mesmo jeito que Ele tirou, uma paz tomou conta de mim, sabe? Porque era uma coisa que eu até posso falar isso em outro vídeo também. Era uma coisa que eu queria e aí eu ficava, mas eu largava e aí depois eu ia lá e pegava de volta. Eu ia lá e depois eu pegava de volta e aquilo me causava mal, ficava mal. E hoje eu sinto uma paz imensa de ter entregado pro Senhor e Ele ter feito o que Ele tinha que fazer em mim. Ele me tratou. A verdade é que Ele também trata, né, a gente quando a gente se entrega de todo o coração e se entrega verdadeiramente a Ele. E ainda em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, capítulo 19 de Provérbios. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Gente, eu demorei um bocado para entender isso, porque, pronto, somos humanos, falhos, pecadores, enfim. E a gente sempre acaba achando que os nossos planos são melhores. E tanto que eu lembro que quando falou assim, não, ainda não é a hora de eu fazer as coisas na tua vida, eu falei assim, por quê? Por quê, pai? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tô tentando, eu tô buscando pra fazer isso e aquilo, pra justamente não faltar pra minha filha. Tipo assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Eu entendi que, na verdade, eu pensei em todas as coisas. Eu acho que se isso acontecer com você também, em que você vê que os planos de Deus são diferentes dos seus, lembra de todas as vezes que você quis muito uma coisa e Deus te entregou outra, porque eu tenho certeza que Ele já fez isso na sua vida e essa coisa foi muito melhor. E foi o que eu fiz. Pensei em todas as vezes que Deus trabalhou nos meus planos, trabalhou nos meus sonhos, que eu achei que era assim um must, e foi muito melhor.
infinitamente melhor. Inclusive, é capaz de eu já ter feito post no Instagram, então se você quiser ir lá dar uma olhada, @TatiLustosa, ver lá os meus planos e os planos de Deus. E os planos dele sendo infinitamente melhores e maiores. Gente, eu tô aprendendo ainda, tá? Essa coisa de gravar pro YouTube e tudo mais. Tô sem luz artificial, então tô usando a luz natural. E, mano, eu fico com uma luz. Então eu tive que... Pronto, eu vou terminar meu vídeo assim, né? Pra dizer pra vocês, então, que no dia de hoje, se vocês querem entregar mesmo, começar a seguir Jesus Cristo, se vocês querem mais de Deus na vida de vocês, que hoje vocês possam entregar de todo o coração os caminhos de vocês, falando assim: Pai, eu sei que Tu tem planos maiores e melhores, o Senhor tem um propósito pra minha vida, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe, o Senhor conhece meus planos, mas os Teus são maiores e melhores que os meus. E no dia de hoje, Pai, eu Te entrego os meus planos para que o Senhor haja de acordo com a Tua vontade. E que cada dia mais os Seus planos sejam os meus planos. Amém. Então, isso é o que eu desejo para a vida de vocês. Mais de Deus. Que vocês permitam que Deus trabalhe na vida de vocês. Concretize os planos dele na vida de vocês. Porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A recompensa é grande. Tem paz, tem alegria. E é isso, gente. Que Deus abençoe o dia de vocês. Curte, compartilha, já se inscreve no canal, vai me seguir no Instagram. Fiquem com Deus. E cada dia mais vocês tenham mais de Deus na vida de vocês. Um beijo.